Olá amigos do Diário do Corcovado na Serra Gaúcha. Hoje nós vamos começar a contar uma nova história aqui da Serra Gaúcha, uma nova e tradicional história. A maioria dos brasileiros conhecem Gramado e Canela, com seus famosos atrativos turísticos, tendo sido a cidade de Gramado a precursora do grande sucesso da Serra Gaúcha no cenário turístico nacional. Porém, a Serra Gaúcha compõe-se de mais 14 cidades. E as duas cidades mais famosas da Serra Gaúcha, depois de Gramado e Canela, são Garibaldi e Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, com mais de 120 mil habitantes, internacionalmente conhecida pelo enoturismo, juntamente com Garibaldi, compõe a região uva e vinho do Brasil e o famoso Vale dos Vinhedos. Como eu venho dizendo aqui no Diário do Corcovado, a Serra Gaúcha é o novo cenário do turismo no Brasil. E existe um roteiro turístico que está sendo a nova sensação da Serra Gaúcha. Esse roteiro, que foi criado há 30 anos atrás pelo engenheiro Tarcísio Miquelon e o arquiteto Júlio Pozenato, com o objetivo de resgatar e preservar a cultura trazida pelos imigrantes italianos. A característica desse roteiro é a originalidade e a preservação da história. História essa que começa ainda em 1874 com a criação de colônias imperiais, Conde de e Dona Isabel, as cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi. A maioria dos imóveis aqui, que hoje são estabelecimentos comerciais, foram casas de colonos do século passado. E tudo isso está muito bem preservado. Aqui existe realmente um cuidado com a história. Tudo que você for consumir aqui é feito por pessoas que vivem aqui com receitas tradicionais e receitas também dos seus antepassados. Então tudo envolve história e tradição. Esse roteiro fica na cidade de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, que já é conhecida nacionalmente e até mundialmente como a capital do vinho brasileiro. O enoturismo em Bento Gonçalves é muito forte e muito representativo em termos de desenvolvimento da cidade. Então existem dois lados em Bento Gonçalves. Um lado é o Vale dos Vinhedos, que é uma maravilha, que é onde você encontra a história dos vinhos, os melhores vinhos, as melhores vinícolas do Brasil e as histórias mais originais desses italianos que bravamente chegaram aqui e transformaram um vale de pedras, literalmente caminhos de pedras, em um vale encantado de produtividade e de prosperidade. Do outro lado está o Caminhos de Pedra. Caminhos de Pedra, que é justamente uma referência aos caminhos que esses primeiros imigrantes começaram a desbravar essas terras, e nelas encontraram muito frio, muitos morros e muitas pedras. Daí os Caminhos de Pedra. A partir de hoje, o Diário do Corcovado estará mostrando toda a beleza e história deste roteiro, que é realmente um roteiro muito requintado e ainda pouco conhecido, porém já é preferência sim de pessoas de todos os lugares do Brasil e gente de fora também, mas 90% do público que aqui frequenta são brasileiros, pessoas que buscam um turismo tranquilo, uma experiência gastronômica diferenciada em todos os sentidos. Uma coisa que tem aqui que é muito interessante: nenhum estabelecimento oferece a mesma coisa que o outro. E isso já foi pensado assim, para que justamente não haja uma concorrência aí que de alguma forma prejudique, né, o trabalho um do outro, e que também, principalmente, o visitante, o viajante, o turista tenha a opção e a certeza de que esse roteiro ele poderá visitar muitas vezes e mesmo assim ele não estará sendo repetitivo nem enjoativo. Outro atrativo dessa região: os valores são muito justos. Você tem aqui a melhor gastronomia tradicional, os restaurantes, as paisagens e os lugares são muito rebuscados, são muito bem pensados para que sejam aprazíveis, requintados e tranquilos. Então, a partir de hoje, o Diário do Corcovado na Serra Gaúcha, com o patrocínio de Wine Bus, mostrará a Serra Gaúcha e sua linda história real. Aqui começa uma nova história do Diário do Corcovado
pelas terras do sul. E o começo da história dos italianos aqui na Serra Gaúcha foi em um cenário como esse aqui. Essa árvore foi utilizada como abrigo de um casal que viveu aqui por aproximadamente 2 anos até que construíssem a sua casa. E hoje essa casa é este lindo restaurante que é praticamente a recepção do roteiro Caminhos de Pedra. Vale muito a pena conhecer e saber dessa história, desse difícil começo dos italianos aqui na Serra Gaúcha. Meus amigos, e uma das nossas primeiras paradas aqui no roteiro Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, será para conhecer uma arte milenar, que é a ferraria. Aqui nós vamos conhecer de perto a fabricação de facas, ferramentas, e de uma forma muito especial. Nós vamos conhecer como isso era feito no século passado. Meus amigos do Diário do Corcovado, estamos num lugar muito diferente, muito especial. Hoje, especialmente mostrando aqui os Caminhos de Pedra, aqui em Bento Gonçalves. E nós estamos aqui com o meu amigo Expedito, que vai falar um pouco da Ferraria Ferri e explicar como que era e o que era exatamente esse trabalho naquela época. Tudo bem, Expedito? Tudo bem, boas-vindas a você, amigo. É uma honra receber a nossa casa, com certeza. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Desde que a imigração veio pela Serra Gaúcha, em 1923, a Ferraria Ferri foi fundada. Então, na época, como não tinha outra alternativa a não ser usar água para poder trabalhar, então eles tiveram a ideia de usar água. Nós temos as rodas girando aí. Essa é a roda d'água. É aqui interna, e temos a externa para o outro lado. Então aqui, aonde que eles podiam usar a água como fonte de energia para poder trabalhar. Então essa roda gira, nós temos por esse eixo, esses volantes, aonde que aqui nós temos a ventilação para funcionar as forjas. As forjas só funcionam com a ventilação. Nós vamos agora acelerar um pouco a abertura da roda, da água lá, e nós vamos ver aqui que o fogo vai reagir, ele vai aquecer a brasa para nós poder trabalhar. Tem como acelerar o negócio? Então mostra aí pra gente. Olha só, pessoal, isso era a eletricidade daquela época, era a força, né? A aceleração começa a desenvolver a roda. A roda começou, aumentou bastante o giro. E ali você pode ver que começa a reagir o fogo. A velocidade já aumenta bastante. Gente, é muito interessante isso aqui. E fez-se o fogo, né? Agora me diga uma coisa. Funcionava o ano inteiro com água ou tinha época de seca, por exemplo? O problema é quando chegasse a estiagem. Não tinha água, aí como que ali fora tinha as pessoas esperando. Só que na verdade na época era um ponto de referência, que era um posto de gasolina hoje. Era uma oficina, as pessoas vinham consertar o quê? Os facões, as ferramentas, ferradura de cavalo? As carroças que cruzavam aqui tinham que ser consertadas, trocar a freadura de cavalo, faziam todas as ferramentas do cavalo aqui. Aqui nós temos umas delas, ó. Na época, ó, temos aqui os ferros de cavalo para ser trocados, eles trocavam tudo aqui. Mas, como faltasse água, tudo para. Aqui não tem motor, não tem nada. E chegava uma época do ano que parava a água? Às vezes acontecia, não sabiam. Aí eles não podiam parar o trabalho. Então eles criaram essa forja aqui a pedal. Essa aqui funciona? Funciona a pedal. Diz o italiano, a polenta, ó. Então nós temos aqui a forja para poder aquecer o ferro. Ou seja, o trabalho não parava? Não parava, eles tinham que continuar o trabalho. Então, eles tinham que continuar com essa forja até que voltasse a chover. E uma coisa interessante é que não sabiam quando que voltasse a chover. Isso aí. Então, um dia, 2, uma semana, um mês, não sabiam. Então, eles trabalhavam com essa forja a pedal aqui. Ou seja, sem isso aqui nada se movia, era uma oficina, Era um ponto de parada. É um ponto de parada na época. Então, aqui tinha água para os animais, tinha um espaço físico para eles descansarem à noite. E arrumava seus carroças, preparava o seu cavalo e o dia seguinte continuava a jornada. E os clientes normalmente eram o quê? Eram mascates, comerciantes, viajantes? Não eram turistas? Não, mas na época era só viajante, né? Cruzava as mulas por aqui. Inclusive, essa aqui, a estrada que você veio hoje, era uma das primeiras estradas que levava à capital do estado.
Então, a história dos italianos da Serra Gaúcha, ela mais ou menos começa por aqui também. Começa por aqui, com certeza. Com certeza. Se forem espalhando pelo lado, pelo direito, para a esquerda, qualquer lado, para eles começarem a vida deles. E aqui, como tinha água, começaram a vida deles aqui. Os mais teimosos vieram para cá. Quando os antigos, uma parte ficou São Paulo e Rio. Os mais teimosos vieram para cá por quê? Porque aqui eles queriam a terra prometida. E tinham as terras dele trabalhar para eles. Então, os mais teimosos, os mais cabeçudos italianos vieram para cá e instalaram isso aqui. Tá. Isso aqui é um martelo gigante, certo? Isso. Olha só, aí você solta ali, a água começa a bater. Isso era para ferramentas maiores, para trabalhos maiores. Em que vocês usavam, por exemplo, feixe de mola da carroça? Tinha feixe de mola? Na época, nem todas tinham, né? Nem todas. Na época não tinha que nem hoje. Aqui ó, a ferramenta. Nós vamos desmontar aqui, ó. O marete e aqui nós vamos bater o ferro, ó. Então eu não preciso fazer força no braço, ó. Sentado aí. O malho me ajuda. E tudo isso era fruto da criatividade do trabalho, né? Exatamente. A alternativa dele, isso aqui, foi criado na cabeça dele. Porque não tinha engenheiro na época para produzir uma máquina. Então eles desmancharam e montaram várias e várias vezes até acertar. Ali. Trava o sistema e desliga a roda d'água se quiser, né? Pode desligar ali. Pode só tirar aqui, ó. A tecnologia aqui, uma corrente, ó. Que coisa simples. Parou. Sem gastar eletricidade. Se tu quiser, nós podemos mostrar como é que era feita uma faca também. Pode ser. Vamos pegar aqui uma ferramenta. Vamos, já que era tanta ferradura, vamos mostrar da ferradura. Vamos pegar aqui uma ferradura. Nós temos aqui uma ferradura aquecida, né? E aqui nós vamos começar a trabalhar para fazer uma faca. Da ferradura você vai transformar numa faca. Transformar uma faca. Olha, o trabalho do ferreiro é uma coisa muito... Então, aqui que a gente faz? 50% a gente faz o cabo e 50% a lâmina. A gente vai encurtar um pouco o tempo e tenho aqui, isso vamos demorar muito. Eu tenho aqui a faca pronta. Aqui vocês podem ver, ó. Ferradura de cavalo, 50% o cabo e 50% a lâmina. Perfeito. E aqui tem uma faca quase pronta. Vocês podem ver. Ó. Aí. Perfeito. E outras ferramentas, tantas mais que eles faziam, né? Enxada, facão, arado, foice e tantas outras mais. Bom, isso que você está mostrando é o que o turista vai conhecer aqui. Com certeza. Esse trabalho ele vai ter essa vivência. Com certeza, quem não conhece uma forja como era antigamente, porque nós estamos voltando ao tempo, lá atrás. Sim. Há quase 100 anos atrás. Exato. Ele vai sair daqui entusiasmado, com satisfação de ter nos visitado. São raras hoje as ferrarias que estão de pé ainda hoje trabalhadas a carvão. Isso aqui é uma das poucas, talvez únicas do Brasil. Exatamente. Uma história de luta e de superação incrível. E deste lado de Bento Gonçalves, você vai encontrar um turismo diferente, né? Um turismo que tem um atrativo pela sua gastronomia, pela sua história e pelo que você consegue vivenciar aqui. Eu estou num lugar muito especial, a Ferraria Ferri. Tudo isso foi preservado e esse é o diferencial deste roteiro turístico. É a preservação da história e essa preservação feita de uma forma não só para você contemplar, mas você chegando aqui, você vai ver como é que se fabrica uma faca, você vai ter realmente uma imersão nessa história. Então essa é a dica especial do Diário do Corcovado aqui na Serra Gaúcha, mostrando a partir de hoje uma série especial sobre os caminhos de pedra. Vem cá, Expedito, vem cá. Vamos finalizar essa mensagem aqui para o visitante aqui, ó. Você vindo aqui, você tem que experimentar a graspa. Tem um espumante também, né? Da casa. O espumante da casa também. É uma 7ª geração da família. 7ª geração. O nome do espumante? É Filippo. Filippo. A graspa é uma homenagem meu falecido ao pai, seu pai. 4ª geração. Nono fino. Nono fino. Por que nono fino? Nono que vou. Fino porque, como
o nome dele era Silvino, os netos começaram a chamar ele de Fino, que era magricelo, bem raquítico. E tudo, muito mais coisas. Eu estou mostrando algumas coisas, mas eles têm uma bodega, né, que também é uma loja, para quem não sabe o que é uma bodega, né? Do nosso tempo é bodega, né? É bodega, é isso aí. Para quem não sabe o que é uma bodega, é uma loja. Aqui eles têm uma loja que tem de tudo e são coisas exclusivas. Realmente você só vai encontrar aqui. As facas, os modelos de facas que eles têm aqui, além de serem produzidas aqui, você tem uma estante aqui, como eu já mostrei para vocês. Olha o detalhe dessa faca aqui que eu estou mostrando para vocês aqui. Ela tem, essa faca ela é feita de um prego de trem, é isso? Um prego de trilho de trem. Que prende. E aí vocês transformam nessa faca. Olha o detalhe dessa faca. Então fica aí o convite e aguardem mais novidades do Diário do Corcovado aqui na Serra Gaúcha, mostrando os caminhos de pedra aqui em Bento Gonçalves. Por falar em beleza, nós temos aqui pessoas que estão conhecendo também o roteiro. Miriam, como é que está sendo essa experiência? Você já conhecia aqui os caminhos de pedra? Não, eu conheço, já conhecia Bento Gonçalves, o caminho dos vinhedos, mas esse o caminho de pedras eu ainda não conhecia. Então, vim acompanhar, aproveitar e conhecer, acompanhando minhas amigas. Então hoje se aventuraram pelos caminhos de pedra aqui em Bento Gonçalves. Isso. Minha amiga de Natal, Rio Grande do Norte. Como é que está sendo a sua experiência aqui nos caminhos de pedra? Está começando só o dia, né? Frio, né? Estamos nos aventurando literalmente, né? Pegamos um carro e estamos a caminho da Casa das Ovelhas. Vão se encantar. Minha amiga de Minas Gerais, olha só que representação perfeita do Brasil aqui, viu? Francamente. Sou de Minas, Pedro Leopoldo, cidade de Chico Xavier. Certo. Estamos com as amigas viajando, conhecendo a Casa das Ovelhas e a Casa das Pedras. O da pedra que você falou pra gente lá. Os domadores de pedras. Mas não bem interessada, fica nesse caminho. Neste caminho, vizinho à Casa da Ovelha. Muito obrigado, tenham um dia maravilhoso e espero encontrar vocês mais vezes por aí. E esse foi o passeio de hoje com patrocínio de Wine Bus. Wine Bus que te leva para conhecer o melhor da Serra Gaúcha e o melhor do enoturismo no Brasil. Wine Bus que oferece os melhores passeios, eventos e tickets em Gramado e Canela. Também tem os passeios de enoturismo que ocorrem todas as quartas e sábados, saindo de Gramado para a região uva e vinho do Brasil. Para conhecer o melhor da Serra Gaúcha, prefira o Wine Bus.